Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. Hoje, gente, vamos falar do livro de Mateus, capítulo 24, e vamos falar do versículo 3 ao versículo 14, como o tema é, gente, o princípio das dores. Mas antes disso tudo, dá um joinha, clica em inscrever-se, vai no sininho, clica em todos, que a palavra de Deus chegue no seu coração, no seu lar, na sua família, no nome poderoso, maravilhoso de Cristo Jesus. Vamos ver, gente, o que está falando aqui, nesse princípio de dores que Jesus relata? Está escrito assim, gente: tendo Jesus se assentado ao Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe perguntaram: diz-nos quando ocorrerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e o final dos tempos? Então Jesus lhe revelou: cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto a nação se levantará contra a nação, e reino contra reino, e haverá fome, terremotos em vários lugares. E, contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles se entregarão para serem afligidos, condenados à morte. E sereis odiados por toda a nação por serem meus seguidores. E nessa época muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então numerosos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos, e por causa da multidão, da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. E aquele, porém, que continua firme até o final será salvo. E esse evangelho do reino será pregado por todo mundo, habitando com testemunho a todas as nações, então chegará o fim. Aqui, gente, esse princípio de dores é como se fosse a mulher sentindo a contração do que vai dar à luz, um filho. E aqui, gente, Jesus quis dizer sobre isso, o que vai ocorrer nos fins dos tempos. Ou seja, Mateus 24, gente, a gente pegar e ler ele todo, gente, é referente sim para os judeus. Referente sim para os judeus, porque eles vão ficar na grande tribulação. Que eles vão ficar porque eles rejeitaram o Messias, rejeitaram o Rei dos Reis, rejeitaram o Senhor dos Senhores. Mas os judeus que aceitarem Jesus como o único suficiente Salvador, que crê que ele é o Messias, que ele é Yeshua HaMashiach, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E quando um judeu lê Isaías 53, crê sim que Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus, ele é poderoso e salvador nas nossas vidas. E aqui Jesus, os discípulos de Cristo, quando está lá na Monte das Oliveiras, eles chegam em Jesus em particular e falam: Senhor, como que vai ser a sua vinda? Ou seja, eles crendo na vinda de Jesus Cristo com todo o poder, com toda a sua honra, com toda a sua autoridade. E aqui, mas antes disso tudo, Jesus revela para os discípulos que haverá guerras, rumores de guerras, e ainda isso não será o fim. Porque é necessário sim ter as guerras, como está no versículo 6, que diz assim, vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não é o fim. Não é o fim ainda por cima. A nação se levantará contra a nação, reino contra reino,
E terremotos, gente, depois de Cristo, né, até mesmo antes de Cristo, acontecia com menos proporção, mas aí vai só aumentando bruscamente, né? E quando começaram a catalogar, quando começaram a fazer a escala Richter, tá chegando até 9 escala Richter, gente. Ou seja, as dores de parto tá se tendo a contração cada vez mais forte, como guerras, tremores de terras. O amor, gente, das pessoas estão se esfriando, não estão tendo amor de irmão com irmão, e sentar na mesa as famílias. Na Europa não tem mais como a pessoa sentar, o pai sentar com o filho, conversar com o filho, a esposa conversar com o marido, o que está acontecendo durante o dia, o que ocorreu durante o dia. Ou seja, né, o amor das pessoas está se esfriando a cada dia mais. E isso vai intensificando, ou seja, as dores de parto, como os terremotos, também o amor também está acontecendo intensificadamente. As dores de parto está cada vez mais iminente. Ou seja, gente, as pessoas não estão tendo compaixão com o próximo, não está tendo compaixão com um colega, não está tendo compaixão com a pessoa que está necessitando na rua, que está dormindo na rua. Na época de chuva agora, na época do Brasil, gente, é período chuvoso, estão molhando, não estão precisando de um agasalho, estão precisando de comer. E aqui, gente, tá acabando esse amor ao próximo, esse amor entre uns aos outros, gente. Isso aqui tá cumprindo. E no versículo 9, ainda diz assim: então vos enganarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Na janela 7x40, gente, quando a pessoa confessa que Jesus Cristo é o Senhor, eles são mortos, eles são degolados por amor a Cristo. E também, gente, pessoas odiarão, e também a maldade intensificará cada vez mais, como está no versículo 10, gente. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente uns aos outros. Ou seja, o amor está se esfriando cada vez mais. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitas pessoas, como principalmente a teologia da prosperidade, gente. Não tem como, gente, isso não tem fundamento bíblico para todas as pessoas serem ricas, não. É mediante a Deus, mediante a fé nele, que Jesus sim vai dar sim a vitória para a pessoa, sim, a vitória, né, na paz no coração, e também pode ser sim também em situação financeira, para ele não, se a pessoa ter esse entendimento e não corromper o dinheiro, entrar no seu coração mais do que Deus. E aqui, gente, mostra também uma parte mais importante, né, aqui desse versículo 14, o 13 e o 14. Aqueles, porém, que continuar firme até o fim será salvo, e o evangelho do reino será pregado por todo mundo, habitando como testemunho de todas as nações, e então chegará o fim. Tem uma entidade, gente, que estão traduzindo as Bíblias para todas as línguas, ou seja, todas as línguas do mundo estão sendo traduzidas, falando do amor de Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Novo Testamento, que Jesus é o Messias, Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e isso está chegando. E quando o lugar não chega, o próprio Senhor Jesus vai lá e anuncia que ele é Yeshua HaMashiach, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqui, gente, está sendo propagada cada dia mais. Se você não aceitou Jesus como o único suficiente Salvador, se rende a Ele, porque as profecias, as dores de parto estão cada vez mais iminentes. Crê nesse Jesus poderoso, crê nesse Jesus maravilhoso, que você vai ser salvo, você, toda a sua casa e toda a sua família, no nome poderoso, maravilhoso de Cristo Jesus.